Only be, only be, all things are possible. Only be, only be, only be. All things are only. Momento de meditação. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal, abre os teus olhos e a mim me faz entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados. Contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Expressão significa manifestar um sentimento. Nós lemos no livro de Jó, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 5, e o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marrio Brana, pregou a mensagem Expressões no dia 13 de março de 1962, numa terça-feira à tarde, por ocasião do funeral da irmã Marli Bell, no Tabernáculo Brana, em Jeffersonville, conhecido como Irmã Bell. E ele mostra a partir do parágrafo 5, há tanto na vida que são expressões, e não há ninguém que viva na terra que em algum tempo na vida não tenha de parar e pensar de onde veio
qual é o seu propósito aqui e para onde irá depois. Todos gostariam de olhar além da cortina do tempo. Lendo aqui no livro mais velho da Bíblia, Jó, este patriarca estava tentando encontrar esta mesma coisa e estava expressando sua inspiração de Deus, expressando que ele era uma vida após a morte. Nós às vezes sentimos que quando algo assim nos faz frente, que é o fim, mas não é. É a mudança, é um degrau mais alto, é passar de uma vida para outra. E Jó, o profeta, quando pensava sobre estas coisas, ele detectou isso na botânica, vida das plantas, vida das árvores, e assim ele estava notando que, como Deus deve estar em sua criação, que se ele fez a criação, então ele deve viver na criação, porque a fez com um propósito para ele mesmo, viver nela como uma casa que algum homem construísse. Estas vidas pequeninas que estão em toda a criação de Deus estão sujeitas ao seu Criador. E ele estava pensando que se uma tempestade passasse e derrubasse uma vigorosa árvore, isso ainda assim não seria o fim daquela árvore. Ela viveria novamente. Se a árvore morresse, ela viveria. E muitas vezes, quando não sabemos o que fazer, se apenas olhássemos ao nosso redor, poderíamos ver Deus por toda parte. Agora nós o tomaremos como no caso das árvores, e a árvore é posta aqui, e tudo está aqui para cumprir um propósito, do mesmo modo que nós estamos aqui para cumprir um propósito, do mesmo modo que nossa irmã esteve aqui para cumprir um propósito. Todos estamos aqui com um propósito de Deus. Se pudermos encontrar qual é esse propósito e então cumpri-lo bem, aí, certamente, se Deus chega a lembrar-se da ressurreição de uma vida botânica, Ele chegará a lembrar-se da ressurreição de uma vida humana. Assim Jó notou, o patriarca, que a árvore, se morresse, viveria novamente. E como aquele verão e inverno mudavam seus seres, cada dia deixava um testemunho. Ele notou que se a árvore estava vivendo no verão e aparentemente no inverno, morriam as folhas que pendiam da árvore. Agora, somos ensinados na Escritura que há uma árvore da vida. Estava no jardim do Éden, e esta árvore da vida é onde os cristãos estão pendurados com uma folha nesta árvore. Nós somos a folha nesta árvore, e quando sai a vida desta folha, então ela cai.
e a vida desce para as raízes e ela volta em outra estação. Agora, o que é isto? É a expressão de Deus. E a palavra expressão significa manifestar um sentimento. É a expressão de Deus, expressão a nós, para nos deixar saber seu sentimento por nós, que a morte não nos separará eternamente. Nós ressuscitaremos e voltaremos. Toda vez que a semente morre na terra, no outono do ano, do mesmo modo que estas flores, elas, as pequenas sementes, se desprendem delas quando a geada cai sobre elas e a semente vai para a terra. É tão estranho quanto possa parecer, ainda assim é a verdade. Deus é tão infinito que Ele não deixa passar nada. Ele faz uma procissão funeral para a sua flor. Depois que a geada cai sobre elas, então vêm as chuvas de outono e grandes lágrimas de gotas de chuva gotejam do céu e enterram aquela semente de flor, dá palmadinhas nela e talvez ela penetre por 1 polegada ou 2 na terra. Então os ventos frios de inverno começam a soprar e as pequenas pétalas se foram e o talo se foi. Então o bulbo congela e seca, e então a pequena semente congela e a polpa se desfaz dela. E ora, na época da primavera, não se consegue encontrar nada que tenha sobrado dela. Mas esse é o fim da flor? Nunca. Ela foi posta aqui com um propósito, e tendo ela cumprido bem seu propósito, então Deus nos deixa saber pela flor a expressão a nós. Deus, pela natureza, mostra a nós o que Ele faz conosco. A natureza é a Bíblia aberta. Se há uma ressurreição para as plantas, há uma ressurreição para os filhos de Deus. Se você pudesse olhar para cima à noite e ver as estrelas no sistema solar, faz alguns anos tive o privilégio de olhar por um determinado telescópio grande, com o qual afirmam que se poderia enxergar 120 milhões de anos de espaço-luz, metros-luz, e além disso, ainda há luas e estrelas e mundos que Ele controla. E então Ele lembrou-se o bastante a ponto de se expressar a nós, sabendo que Ele é tão grande, ainda assim Ele desceu na forma de um humano para expressar o qual Ele era, tornou-se um homem de dor, experimentado nos trabalhos, viveu a vida humana, não teve lugar para reclinar a cabeça, estava expressando o que Ele
o que Deus era. Ele curou nossas enfermidades quando estávamos enfermos. Ele ressuscitou os mortos para mostrar que Ele era a expressa imagem de Deus. Ele traçou um plano para todos nós, para que também pudéssemos olhar para estas pequenas expressões e ver Deus. Então, pudéssemos olhar para cima e ver a grande expressão de Deus e ter a segurança, então, de que quando estes momentos vierem, este não é o fim. Este não é o fim. Este é o começo de uma nova vida, é o fim da tristeza, é o fim do tempo de decisão, mas é o começo do tempo de alegria e recompensa. Não é o fim de tudo, é só o fim das coisas mortais para começar a coisa imortal. Ela partiu para o seu descanso. Deus descanse sua alma. O profeta está falando da irmã Bel. Ela partiu para o seu descanso. E eu coloco aqui o nosso querido e amado, que teve um ministério apostólico, teve e continua, porque o ministério não morre. Eu coloco aqui o nosso querido e amado pastor Joaquim Gonçalves Silva. É o fim da luta, da tristeza, do combate, como disse Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, o versículo 6 em diante. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. É o fim da dor, é o fim da batalha. Deus, descanse a alma deste verdadeiro lutador, combatendo por este Brasil. Agora, ele bradou esta grande expressão, porque viu o que ia acontecer. Agora chegamos a esta conclusão. Nós nos reunimos aqui hoje para expressar ou manifestar nosso sentimento quanto a uma vizinha, eu coloco, quanto a um pastor, apóstolo, quanto a um irmão, quanto a um esposo, quanto a um amado. É por isso que nós reunimos para manifestar, para expressar nosso sentimento, nossa perda. É por isso que estamos aqui para fazer isto. O pai está para expressar a perca da esposa, o profeta falando da irmã Bel, da sua família, os filhos da mãe, da vizinha ou do irmão. Nós, ministros, como os ouvimos por todo o edifício, fazendo esses maravilhosos
gloriosos e confortantes comentários distintos o que a irmã significa para eles na congregação deles. Nós, ministros, viemos esta tarde, naturalmente, no coração também nos sentimos tristes, mas viemos para manifestar uma expressão de Deus também, sua verdade acerca de todo este assunto. Viemos expressar o que Deus diz sobre isso, para consolar o coração das pessoas, para que elas saibam, tão duro quanto o choque possa ser, todavia está na providência de Deus Todo-Poderoso fazer isto desta maneira. Se é seu plano, este não é o fim, este é o começo de uma nova vida. Hoje, o nosso querido e amado pastor Joaquim Gonçalves Silva não está com seus 85 anos de fadiga ofegante, não, ele está como que 18 a 22 anos no corpo celestial com o irmão Brana e com tantos santos que estão lá do outro lado, esperando o grande arrebatamento que está às portas. Oh, como é confortante! Nós, como humanos, sentimos a dor, a perca, mas o ministério, Deus leva o homem e o ministério continua. Como o ministério do irmão Brana, depois da partida dele, mais forte, mais brilhante, até o rapto. Da mesma forma, o ministério do pastor Joaquim Gonçalves Silva, mais forte, mais brilhante, até o grande arrebatamento que está às portas. Estamos felizes, porque somos consolados pela palavra de Deus, pela mensagem do mensageiro. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, com expressões, manifestar um sentimento. Deus os abençoe.